De volta para o segundo bloco da sabatina com o candidato a deputado federal Marco Aurélio Biali, do PSB. Lembrando que você acompanha essa sabatina ao vivo na difusora, no gcn.net.br. A TV Bem transmite a partir das 10 da noite. O Jornal Comércio da Franca vai repercutir esta entrevista na edição desta sexta-feira do jornal. E neste bloco nós teremos tema de relevância federal. Começamos com Edson Arantes. Candidato, recentemente os Estados Unidos liberaram as pesquisas com células-tronco para testes em seres humanos. A ciência aposta numa revolução e na chance de cura, inclusive de doenças degenerativas. A Igreja Católica condena a pesquisa. Qual a posição do senhor a respeito? Caso reeleito, votará a favor ou contra a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias? Votarei a favor. Eu penso que tem que ser esclarecido alguns detalhes dessa células-tronco. Normalmente, quando você tem o início da formação do núcleo, que seria um futuro embrião, esse início conservado, congelado, depois de algum tempo, ele é descartado, é jogado fora. Por que então, ao invés de jogar fora, não se fazer pesquisa? Então, aquilo que é descartado, sim. Agora, sou totalmente contra você fazer pesquisa com embrião. Aí não, aí é uma outra realidade. Candidato, a Argentina aprovou há algumas semanas uma legislação que autoriza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, seguindo muitos países onde a situação já está regulamentada, como o Canadá, muitas nações europeias, a África do Sul e alguns estados americanos. No Brasil, a questão segue controversa. O senhor defende a regulamentação dos direitos dos homossexuais? Olha, eu não tenho nenhum preconceito contra a homossexualidade. Porém, eu sou contra o chamado casamento homossexual. Sou contra porque eu penso que matrimônio, que é um ato religioso, ele tem que respeitar a religiosidade das pessoas. E isso é muito importante. Mas, candidato, não se discute o casamento gay enquanto evento, festa ou celebração religiosa. O que se discute é a regulamentação dos direitos civis da união de pessoas do mesmo sexo. O senhor se posiciona contra ou a favor? Não, eu sou contra essa... O senhor é contra? Sou contra. Sou contra porque... Na verdade, quando você separa a união civil do religioso, é uma separação apenas técnica. Quando se fala em casamento e união homossexual, se fala de fato com esse aspecto religioso. Não, candidato, se fala no contrato. O casamento, muito mais do que uma decisão de duas pessoas morarem juntos, civilmente é um contrato, com compromissos entre as partes. A união civil de pessoas do mesmo sexo é um contrato que seria celebrado entre pessoas que têm uma orientação sexual específica, e elas teriam direitos recíprocos, a herança, a plano de saúde, assistência médica, a uma série de coisas. O senhor é contra a regulamentação desses direitos? Você tem um contrato para regulamentar direitos, eu não tenho nada contra. Agora, chamar isso de casamento, eu sou contra. E o senhor também, qual a sua opinião, presumo, até qual seja, sobre o direito das crianças adotar, desses casais homossexuais adotarem crianças? Eu sou contra isso. O senhor é contra também? Doutor, outro assunto importante também, que já é bastante discutido em nível nacional, a questão do projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigo físico em crianças e adolescentes. Qual a opinião do senhor a respeito? Olha, é preciso esclarecer muito que não há castigo físico que seja de pequena monta. O que você tem que ter é diálogo e saber educar seu filho. E essa educação ela tem que começar desde o princípio. E o Estado, ele, como disse o governador Scaff, futuro governador desse Estado, ele não pode também ter tanta interferência na vida pessoal das pessoas. Mas é muito comum você ter agressões físicas e ser tratado como se fosse correções de pequena monta. Mas o ECA já proíbe, já regulamenta, o espancamento já está previsto. Esse projeto, defendido pelo presidente Lula, proíbe todo e qualquer castigo físico, um beliscão e uma palmada. O senhor pretende votar a favor? A favor desse projeto que proíbe? A favor desse projeto. Eu não o senhor não acha que é uma intromissão indevida do Estado na maneira como as pessoas criam seus filhos? Na verdade, o Estado ele seria indevida se ele tivesse como fiscalizar profundamente isso. Um aluno que numa escola pública, por exemplo, urina dentro da sala de aula, o senhor acha que só com diálogo
nós vamos construir uma educação de melhor nível? Se você chegar a deixar um aluno a urinar dentro de uma sala de aula, você é um professor que não tem a competência, ou o número de alunos que tem lá é tão grande, e o nível de ação da escola, o nível de competência da escola pode ser questionado. O senhor acha que isso é só o diálogo é possível? Eu acho que o diálogo, e existe uma série de punições que não são físicas, como, por exemplo, a retirada de fazer jogos de videogame, de ver filme, sair de casa. Existe uma série de formas de você corrigir o comportamento com prêmio e castigo, sem que seja punindo fisicamente. O senhor já apanhou? Quando criança, sim, muito. O senhor carrega um trauma disso? Não, eu não carrego trauma disso, porque naquele tempo apanhar era absolutamente a forma educacional. Hoje não é mais. Assim como antigamente eu andei muito a pé. O senhor acha que a juventude de hoje está mais educada, trabalhadora e combativa do que a das gerações anteriores? Que não. Mas eu não acho que é espancando que você resolva isso. Na minha opinião, é educando, é evitando que o processo chegue como está. Por que a juventude de hoje não está assim? A gente pode fazer até uma discussão sobre isso. E eu lhe garanto. Talvez falte as palmadas. Não, não é. É porque a juventude de hoje, ela é criada, chamada juventude Y, ela é criada com uma série de resultados imediatos, em que tudo na vida é um jogo, e o jogo termina, ou ela tem poder ou ela não tem poder. Se ela tem poder, ela pode ganhar o jogo. E é por isso que também nós temos uma tendência da busca do poder através das drogas. O que precisa é esclarecer e fazer uma educação de qualidade desde o princípio, eu tenho a convicção de que não há ninguém mal por princípio. É que a educação, o momento em que eles vivem, o ambiente que eles vivem, é que os transformam em pessoas revoltadas ou não diante dos fatos. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elisa e Mércia, supostamente mortas por seus namorados, ganha força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou contra. Sou contra porque existe vários relatos no mundo todo, inclusive no Brasil, de pessoas que foram condenadas, morreram, né, e que, na verdade, ou foram... No Brasil não houve a morte, né, mas o caso dos irmãos Naves, por exemplo, o que acontecia foi um erro judicial. A gente não pode correr nem o risco de ter uma pessoa que sofra uma punição definitiva por um erro que possa acontecer. E pelo princípio religioso, eu acho que há sempre uma esperança em todo mundo. O senhor disse que, por princípio, acredita que todo mundo é bom, né? Quando nasce. Ou nasce. O senhor acredita que todo mundo nasce bom, é quase o mito do bom selvagem. O senhor acredita que mesmo o autor de um crime hediondo, como esses a que a gente se referiu na pergunta, é capaz de pegar uma mãe junto com o seu filho bebê, matar essa pessoa no soco, covardemente, desossar esse cadáver, jogar a carne para um cachorro comer e enterrar os ossos numa parede? O senhor acha que o autor de um crime desse é capaz de recuperação? Não. Não acredito que essa pessoa seja capaz de recuperação. O senhor acredita Mas que eu acho que bom? matá-lo não é a forma de evitar que isso aconteça. Porque está provado, e por países onde já existe a pena de morte, que a pena de morte não inibe isso também. Nós estamos cansados de ver nos Estados Unidos crimes hediondos tão grandes quanto esse. O que eu penso é que essa pessoa tem que ser retirada da sociedade, definitivamente da sociedade, mas não pela morte, mas pela prisão e que ela tenha, nesse período que ela ficar dentro da prisão, uma série de chances de reflexão, de conversão religiosa, etc., para que ela aprenda ao longo da sua existência que o ato que ela fez não deveria ter sido feito. Se você mata essa pessoa, você está tirando até a oportunidade dessa reflexão de futuro para ela. O debate sobre o avanço das drogas ilícitas, como maconha, cocaína e especialmente o crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como meio de combater e enfraquecer o tráfico. Qual é a opinião do senhor sobre o tema? Olha, se fosse liberado, realmente enfraqueceria o tráfico. Mas você não pode simplesmente tomar uma atitude desse tipo sem ter a consciência e a educação de todo mundo dos riscos que isso teria. Nesse momento, sou totalmente contra.
Candidato, uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas em São Paulo aponta que no Brasil mais de 5 milhões de mulheres já praticaram um aborto, quase sempre em condições precárias, em clínicas clandestinas. Na prática, 1 em cada 5 mulheres em idade fértil já abortou no Brasil. O senhor é contra ou a favor da legalização do direito ao aborto? Eu sou contra. Eu acho que aí nós estamos tentando tratar o efeito e não a causa. A causa é a mulher ter ficado grávida sem querer ter ficado grávida. É a adolescente, a criança ficar grávida sem ter essa educação adequada, esse preparo, essa orientação. Então, não é tratando o efeito que a gente vai tirar a causa. O que fazer com essas mulheres que recorrem a clínicas clandestinas ou situações precárias para abortar? Eu acho que o Estado deveria ser mais forte e mais protetor para que elas tivessem a segurança de que, mesmo tendo o seu filho, ele teria estudo, teria trabalho, teria condições de viver bem, sem necessitar dela, mãe, tomar conta disso como no seu futuro. E que a sociedade fosse menos egoísta e falsa e olhasse para essas pessoas com mais carinho e amor e as recebesse melhor no seu seio. Nós hoje somos os primeiros a apontar e condenar as pessoas. Então, e o senhor defende que elas continuam sendo criminalizadas? Não defendo que ela seja criminalizada. Mas à medida que não há legalização, o que há, o reverso é o crime. Na verdade, eu defendo que elas não cheguem ao aborto, que elas não cheguem a procurar uma clínica de aborto, mas, que elas sejam recebidas pela sociedade e sejam protegidas por essa sociedade. O senhor legisla sobre casos concretos. O fato é que a gente não pode começar o mundo de novo. Elas chegam, engravidam e abortam. Ou se libera ou se criminaliza. Ou o senhor vê uma terceira via? Eu vejo a terceira via, que é a prevenção e o trabalho contra isso. Não concordo com a sua afirmação, Júnior, de que não pode começar um mundo novo. Eu acho que o mundo começa todo dia. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do segundo bloco dessa sabatina com o doutor Ubiali. No terceiro bloco, questões específicas para o candidato. Não saia daí, a gente volta já.